Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, vamos continuar aí a leitura da Constituição. No último vídeo, como vocês perceberam, o vídeo saiu cortado no finalzinho, Eu tô com um problema muito sério de espaço, de memória no meu celular. Então acabou que eu tinha já salvo o vídeo, já tinha editado, tava tudo certinho. E o celular, por falta de memória, acabou ali dando o perdido, no final do meu vídeo. Quando eu fui assistir, eu percebi que estava faltando, mas já tinha postado e resolvi não apagar, ok? Então hoje a gente continua a partir do inciso que foi cortado o vídeo, A gente leu por último o inciso 18 e a gente vai estudar hoje a partir do 19, tá ok? Eu peço vocês desculpa pela minha voz um pouco rouca, eu acabei de acordar, mas eu tô gravando esse vídeo antes de sair para trabalhar. Resolvi gravar, deixar tudo gravadinho para vocês logo pela manhã, mas o importante é estudar, tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de tocar o sininho de notificações e de comentar para mim aqui embaixo o que vocês estão achando dessas aulas de Direito Constitucional. Hoje eu mudei o ângulo um pouquinho e eu também quero que vocês comentem se vocês preferem assim. A câmera tá bem em cima mesmo, vocês conseguem enxergar, vocês conseguem ler as letras, ver aí na tela de vocês e ler o que está escrito no meu caderno de estudos? De qualquer forma, na descrição desse vídeo tem o link tanto desse caderno de estudos da Lei Seca, que vocês podem adquirir através do meu link, e tem também o link da Constituição Online, que vocês podem aí acessar e ler junto comigo, tá ok, pessoal? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos começar. Olha só, ainda falando sobre associações, a Constituição diz que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. O que é que significa isso daqui? Significa que as associações, elas podem ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, obrigatoriamente deixar de existir, encerrar suas atividades, e também elas podem ser suas atividades suspensas. No primeiro caso, que é mais grave, compulsoriamente dissolvidas, só pode ser feito por trânsito em julgado, ou seja, a decisão judicial em trânsito em julgado. Significa que na esfera judicial já não tem mais para onde recorrer, Já foi decidido em todas as instâncias, foi dado o veredito final e não tem mais para onde correr. Então essa associação vai ter as suas atividades compulsoriamente dissolvidas. Já para ter as suas atividades suspensas é apenas por decisão judicial. Então o que você tem que saber de associações é isso. A associação, ela pode ter suas atividades compulsoriamente dissolvidas, mas para que sejam compulsoriamente dissolvidas tem que ser por decisão judicial, com trânsito em julgado, e ela pode ter suas atividades suspensas apenas por decisão judicial, ok? Continuando aqui. O 20 fala: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Significa que, por exemplo, você faz parte de um grupo trabalhista que tem uma associação. Você é recepcionista, como eu dei no exemplo do último vídeo, e você não pode ser obrigado a entrar na associação dos recepcionistas, mas se você entrar também, você não é obrigado a permanecer, você sai no momento que você quiser. Ok? 21 fala: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, tanto judicial quanto extrajudicialmente. Isso significa, pessoal, que as associações, elas podem representar judicial e extrajudicialmente os seus membros, mas para isso ela precisa que você autorize, olha só essa palavrinha, expressamente. Então você precisa autorizar, você faz parte daquela associação e você precisa dizer: olha, associação, eu te autorizo a me representar tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Existe uma exceção que o STF fala que a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade associativa de classe em favor dos associados
independe de autorização. Isso daqui já caiu em prova, tá, pessoal? Então, olha só. A impetração do mandado de segurança coletivo pela associação não vai precisar da sua autorização, porque ela vai estar defendendo um bem comum, é um mandado de segurança coletivo, então ela não precisa da sua autorização, tá certo? Continuando, é garantido o direito de propriedade. Então, presta atenção nisso, porque nesse inciso aqui, no 24, vocês vão ver algumas observações, tanto no 24 quanto no 25, sobre desapropriação, tá certo? Então, no Brasil, é permitido o direito de propriedade? Você pode ter a propriedade sobre os seus bens, tanto móveis quanto imóveis? Sim, é garantido o direito de propriedade e a propriedade atenderá à sua função social. E aí foi aonde eu pedi para vocês prestarem atenção, que eu queria mostrar para vocês aqui. Olha só. A lei, ela vai estabelecer o procedimento de desapropriação. Então, ao mesmo tempo que a Constituição ela te dá o direito de propriedade, ela diz que a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação. Aí você vai perguntar, mas como assim? Então, a qualquer momento, o poder público pode tomar minha propriedade? É assim que funciona? Não, gente. Tem casos específicos. Então, continuando o inciso, você vai ver. A desapropriação pode ser por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social. Então, são esses três casos, tá bom? São esses três casos em que a lei pode estabelecer um procedimento para desapropriação. Repetindo, quais são os procedimentos para desapropriação? Por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social. E essa desapropriação é mediante justa e prévia, ou seja, anterior. Antes da desapropriação, o poder público vai te indenizar em dinheiro, certo? Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O que é que significa isso? Que para o poder público desapropriar um bem seu, um bem de um particular, ele tem que dar uma indenização justa, né, um valor justo e prévio, ou seja, antes da desapropriação. E quais são as ressalvas, quais são as exceções? Nós vamos ver agora. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade do particular, assegurado ao proprietário, ao dono daquele bem, daquela propriedade, indenização ulterior. Então, não é uma indenização prévia, antes da desapropriação, né? É uma indenização pós, é ulterior, se houver dano. Então, vamos supor que você tem ali um carro de tração nas 4 rodas e teve uma enchente em determinado lugar, que só o seu carro consegue chegar lá para levar alimentos, as pessoas estão ilhadas, enfim. Estou dando um exemplo bem superficial, tá? Então, o poder público, vamos supor, a polícia, os bombeiros vão chegar e vão dizer assim, olha, nós vamos pegar o seu carro para ajudar agora nesse momento de iminente perigo público, certo? E aí eles pegam o teu carro, eles vão te dar uma indenização antes? Não, né? Eles vão pegar o teu carro, eles vão usar e se houver algum dano no seu carro, é que eles vão te dar uma indenização. Se não houver nenhum dano, eles te devolvem o seu veículo, você ajudou a sociedade, você foi útil e acabou, tá certo? Então veja bem, a gente viu anteriormente, deixa eu ver se eu consigo ainda mostrar aqui para vocês, olha só, que a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, esses três, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. E esses casos previstos são, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade do particular. Então, aqui no inciso 25, a gente não tem o nome desapropriação, a gente tem usar a propriedade do particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, depois do uso, se houver dano. Se não houver dano, não tem indenização. Certo? Continuando agora.
A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que é que significa isso? Bem, primeiro, a pequena propriedade rural. É a lei que vai definir o que é pequena propriedade rural. Por enquanto, você não precisa se preocupar com isso. Pensa numa pequena propriedade em zona rural, certo? Bem, desde que seja trabalhada pela família, não é uma pequena propriedade rural abandonada, não trabalhada, não. Existe uma família que mora ali, que trabalha ali, certo? Ela não pode ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Por exemplo, o senhor João, dono de uma pequena propriedade rural, ele fez um empréstimo para plantação. Só que nesse ano, a plantação não deu certo, não vingou e ele não teve como pagar esse empréstimo. O banco pode penhorar, ou seja, pode tomar no lugar da dívida a pequena propriedade rural trabalhada pela família do senhor João? Não. Tá até em negrito aqui, A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, ok? E aí, o STJ tem uma observação importante aqui do STJ que fala que o conceito de impenhorabilidade do bem de família, porque a pequena propriedade rural é um bem de família, e o bem de família ele não pode ser penhorado. Então, esse mesmo conceito de impenhorabilidade do bem de família também serve para o imóvel que pertence às pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Então, não pode ser objeto de penhora o imóvel, a casa, o apartamento de uma pessoa solteira, de uma pessoa separada ou de uma pessoa viúva, ok? Continuando aqui. Aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação e reprodução das suas obras. Então, o autor de um livro, por exemplo, ele tem direito exclusivo, Tanto da publicação quanto da reprodução das suas obras. Esse direito, depois que o autor morre, ele é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, a lei vai fixar que depois que o autor morre, durante uma quantidade determinada de anos, os herdeiros vão ter os mesmos direitos do autor, Que é de utilização, publicação e reprodução. Ok, pessoal? Continuando aqui. São assegurados, nos termos da lei, letra A proteção a participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, existe essa proteção das participações individuais em obras coletivas. Por exemplo, a participação individual é um ator de novela. A obra coletiva é a novela, porque ali na novela tem vários atores, várias pessoas trabalhando. Então, o ator, que é essa participação individual, ele tem direito à proteção, nessas obras coletivas e à reprodução, tanto da sua imagem quanto da sua voz. Inclusive nas atividades desportivas, porque nas atividades desportivas tem ali os jogadores que aparecem, tem a pessoa que narra o jogo que aparece. Então, voltando ao exemplo da novela, Uma novela que é de grande sucesso no Brasil, ela é vendida para ser reproduzida no exterior, Então, os atores que trabalharam naquela novela, eles vão ter o direito ali, sobre a reprodução da sua imagem, da sua voz. Existem novelas que são reproduzidas em dezenas de países, E esses atores, essas participações individuais em obras coletivas, eles têm direito à proteção. E a letra B diz que eles também têm direito de fiscalizar o aproveitamento econômico dessas obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, ok? Continuando aqui, o 29 fala: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a utilização,
bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, assim, o autor de inventos industriais, ele tem um privilégio, eu até coloquei aqui, ó, marcadinho, temporário, tá? Então não é porque ele criou, porque ele fez um invento, que ele vai ter posse sobre aquele invento ali pro resto da vida até ele morrer, não. Ele tem um privilégio temporário, né? Ele vai usufruir financeiramente daquele invento temporariamente e depois ali, olha só, em vista do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, esse privilégio do autor do invento, ele se encerra, ok? Vamos lá. É garantido o direito de herança, então no Brasil existe sim o direito de herança e a sucessão de bens, ou seja, a herança, né? Quando se fala em sucessão de bens, é quando uma pessoa morre e os seus bens passam para outra pessoa, certo? Então, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, ou seja, no Brasil, será regulada pela lei brasileira. Então, numa primeira parte, você vê que o inciso fala que a sucessão dos bens de um estrangeiro que é situado no Brasil, ele é regulado pela lei brasileira em benefício do seu cônjuge, ou seja, da pessoa com quem ele foi casado ou dos seus filhos brasileiros. Mas aí, olha só, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Gente, o que é que significa isso? Olha só, vamos imaginar um exemplo em que um francês é casado com uma brasileira, certo? Eles moram no Brasil, vivem felizes até que o francês morre. Quando ele morre, a lei que vai regular a sucessão de bens desse francês, a princípio vai ser a lei brasileira. Mas se a lei francesa beneficiar, for mais benéfica, tanto para a mulher quanto para os filhos, então é usada a lei francesa. Qual a lei que vai ser usada? A que beneficiar mais, gente. Em regra é a brasileira. Mas se a lei do de cujus, ou seja, do cônjuge que era casado ali que faleceu, né? Beneficiar, for mais benéfica para a família dele, né? Que ficou, então vai ser usada a lei do país dele. Ok? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, diz que o Estado é quem é responsável por promover a defesa do consumidor na forma da lei. Que lei é essa? É o Código de Defesa do Consumidor, né, pessoal? Então, vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidades, ressalvadas, ou seja, exceto aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, pessoal, esse inciso ele fala que todas as pessoas têm direito de receber lá nos órgãos públicos informações que sejam do seu interesse, né, interesse particular ou de interesse coletivo, de forma geral, ok? E serão prestadas dentro de um prazo que a lei vai estabelecer. Não se preocupa com esse prazo agora, tá? Se o inciso não fala qual é o prazo, não se preocupa. Cada órgão, cada entidade vai ter um prazo diferente. Mas aí, passado esse prazo, esse órgão, essa entidade pública pode ser responsabilizada por não prestar essas informações. Tem alguma exceção? Tem sim, olha só. Ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Então está ali sob sigilo. Pode comprometer a segurança da sociedade ou a segurança do Estado. Então, não tem obrigação de, dentro desse limite, dentro desse prazo que a lei estabelece, de te prestar essas informações. E aí, eu marquei aqui essa súmula vinculante porque ela já caiu em prova e ela costuma cair muito, que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. O que é que significa isso? Diz que é direito do defensor, ou seja, é direito do advogado,
no interesse do seu cliente, que é quem ele está representando, ou seja, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados. Presta atenção, não são todos os elementos de prova que o advogado vai ter acesso, que ele vai poder ver os autos do processo, né? Somente os já documentados. O que não foi documentado ainda, o que não foi juntado aos autos, colocado lá dentro da pastinha, ele não tem acesso. Tá certo? Ele não pode ter acesso, ele só tem acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, né? Que seria o inquérito. Então, durante o inquérito vão ter ali os autos do processo que já foram documentados, o advogado tem acesso. O que não foi documentado ainda, o advogado não tem acesso, tá certo? E outra coisa, ele vai ter acesso a elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa do seu cliente. Tá bom, pessoal? Continuando. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, eu até coloquei aqui, ó, é grátis a petição e a certidão. Então, letra A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, toda petição é gratuita. E letra B, a obtenção de certidões. Toda certidão é gratuita também, né? Olha só, certidão em repartições públicas, tá, pessoal? Não são repartições particulares, não. Certidão em repartições públicas para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Continuando, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o Poder Judiciário, ele não pode se negar, né, a apreciar, a observar, responder ali o seu pedido que esteja relacionado com lesão ou ameaça a direito. Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui essa aula. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, que eu esteja conseguindo passar o meu conhecimento para vocês. Esse foi mais um vídeo do meu canal e até o próximo vídeo.